Então, olá, seja bem-vindo à nossa oficina. Um ano que estamos sem gravar vídeos, certo? Por um motivo específico que vai ser contado no segundo vídeo. Mas nesse aqui vai ser tipo um make-off, algo bem rápido, para falar da nossa oficina, das mudanças, da organização, algumas coisas que, que têm acontecido, vão acontecer a partir de agora, a partir desses próximos anos. Nós estamos com um espaço maior, mais arejado, mais agradável, mais iluminado, um espaço e equipamentos também para gravarmos com mais qualidade de áudio e de vídeo. E quero convidar você que curte os vídeos de marcenaria, de hobbies, vídeos simples, vídeos de aprendizado. Aqui nós vamos nesses próximos anos nós vamos gravar vídeos de conhecendo ferramentas, da reforma da oficina, da limpeza, organização, reforma, porque no segundo vídeo eu vou explicar melhor, e de construção de utensílios de madeira, pequenos e grandes, móveis e utensílios de decoração. Esse vai ser o intuito agora dos próximos vídeos, nos próximos anos, essas três direções que a gente vai seguir. Conhecer mais a ferramenta, conhecer mais o hobbyismo na marcenaria, conhecer a construção de móveis de madeira e utensílios. Eu não vou fazer móveis, a intenção não é fazer móveis grandes, móveis pequenos, é uma cadeira, é um banco, é um artigo de decoração, é um nicho pequeno. Isso em madeira maciça e pouquíssimo se mexer com alguma madeira derivada da madeira mesmo, tipo compensado. Vamos trabalhar com compensado, mas bem pouco, mas o MDF não. Então você que curte, você que gosta, você que quer conhecer um pouco mais, eu tenho tem uns 4 a 5 anos que eu já mexo, já faço isso com hobbyismo, estou partindo agora para o profissionalismo, para começar a construir coisas para vender. Antigamente eu fazia para mim e para outras pessoas, agora eu vou começar a comercializar, mas eu quero também te contar um pouco da minha história. Por quê? Porque eu tive muitas dificuldades, aprendizados errados, quebrei muita cara, tive prejuízos com ferramentas, etc. Só para dar um exemplo bem simples, um dos meus vídeos que eu vou gravar é sobre plana. Só um minuto. Vou pegar aqui duas planas minhas, e rapidinho. Essas duas aqui. Deixa eu te mostrar. Minha primeira. Eu já tinha muitas ferramentas, mas não como essas próprias para madeira, para marcenaria. Então o que acontece? Eu vou te mostrar aqui duas planas. Esse aqui vai ser um vídeo, é só um exemplo que eu vou gravar depois. Essa Stanley, essa plana Stanley, número 4, ela foi a primeira ferramenta que eu comprei. Essa ferramenta ela não veio afiada, certo? E quando eu tirei da caixa, eu queria já sair usando, né? Sem experiência nenhuma. Já peguei logo uma madeira bem dura e ela totalmente desregulada e não estava afiada. Ao contrário dessa aqui, que é uma Luban, muito semelhante ali Nelson e a Old River, ela é uma ferramenta pesada, já veio afiada e ela já vem bem esquadrejada, totalmente diferente dessa. Aí, onde é que está a diferença? Essa aqui foi, na época, foi R$ 200 e essa aqui me custou, nossa, 2.500, próximo de 3. É uma ferramenta muito cara para se usar muito pouco, mas para quem gosta, ela é essencial. Então aqui, você pode começar com uma ferramenta dessa? Pode. Só precisa ter o conhecimento adequado de deixar ela usável. Ela, uma ferramenta dessa baratinha que eu acho na internet, essa chinesa, que é chinesa, você precisa fazer um trabalho. Isso vai ser um dos vídeos que eu vou ensinar
vídeos que eu não encontrei com facilidade na época que eu comecei, hoje tem. Eu vou ensinar a começar com ferramentas baratas, deixando elas... Essa ferramenta aqui, para ter uma ideia, ela faz um acabamento igual ou até melhor do que essa. Para você ter uma ideia depois do trabalho de deixar ela bem própria para outros, certo? Então esse é um dos vídeos que eu vou fazer explicando a ferramenta, custo-benefício, a história de como eu adquiri. Outro exemplo, outros vídeos que virão também, essa aqui, ó. Essa aqui é uma Wood River, certo? Número 5. Essa aqui é uma Wood River que hoje no mercado você compra ela de em torno de, não sei mais ou menos, eu vou pesquisar na hora que eu estiver editando e vou botar na tela. Mas ela é em torno de 2.500, 2.900 hoje. Comprando aqui no Brasil, não comprando de fora não. Não importando, tá? Mas eu comprei ela por R$1.000. Garimpando. Vou te ensinar como garimpar também. Então é isso, gente. Os próximos vídeos, eles vão ser assim. Falando de ferramenta, custo-benefício, onde comprar, quando comprar, como deixar uma ferramenta barata igual uma ferramenta de alto nível, né? Vamos também reformar todo o ambiente, toda a oficina. Vamos começar limpando e aí vamos trabalhar em deixar ela um ambiente agradável, ventilado. Hoje está chuvoso aqui, o ambiente está chuvoso e está meio nublado. Mas esse ambiente aqui é um ambiente muito claro, muito arejado. Vamos trabalhar nessas 3 áreas, tá? Tem muita coisa que você vai aprender, você que está começando, você que já começou, você que pretende começar. Eu vou estar aqui ensinando pelos meus erros, pelas minhas falhas, onde eu sei dificuldade, e tu não vai precisar passar por tudo que eu já passei. Esse é o intuito, é você não passar tanta dificuldade, que dificuldade você vai passar, mas não passar tanto. Minimizar todo o sofrimento e gasto. Teve ferramenta que eu comprei. Outro exemplo. Comprei uma ferramenta da Uesco. Não quero aqui discriminar a marca, mas aconteceu, infelizmente. E ela não durou 30 dias. Uma ferramenta elétrica, uma furadeira elétrica. E eu fiquei chateado. Depois eu assisti um vídeo que eu poderia tirar a bateria e botar ela com cabo elétrico, ligar na tomada. Só que eu botei fora de tanta raiva. Aí comprei uma dessa aqui. Nunca me deu dor de cabeça. Tá comigo aí desde o começo, quase, praticamente. Então é essas coisas que eu quero ensinar pra vocês. Gente, segue aí. Acompanha. Tem muita coisa bacana aí pra vir por aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Assiste o próximo vídeo. Vai contar a história da oficina. Um pedaço da história da oficina. E você vai entender um pouquinho do Set Studio aí. E ver com esse segundo vídeo se você vai querer acompanhar ou não. Porque eu sei, você que está do outro lado da tela é que nem eu. Aquilo que você gosta, você vai lá, segue, clica no sininho. E eu sempre, quando eu gosto de um conteúdo, eu vou lá e clico no sininho para me receber as notificações. Nos acompanha aqui, tá bom? É isso aí. Vamos lá, vamos com a gente. Um abraço.